Eu conheço as tuas obras, teu serviço e teu amor. Eu conheço a tua fé e a tua paciência. Tuas últimas obras são maiores do que as primeiras. Olá, boa noite, graça e paz do Senhor Jesus. Estamos começando mais uma live da comunidade cristã Missão de Fé. Estamos muito felizes porque até aqui, com certeza, o Senhor tem nos ajudado. Hoje nós vamos aqui dar continuidade à palavra sobre carta à igreja de Tiatira. Paz do Senhor, Natiele, boa noite, seja bem-vinda. Minha sogra, irmã Kátia, sejam muito bem-vindas. Irmã Kelly, boa noite, paz do Senhor. Minha esposa Brenda também já está aqui conectada. Glória a Jesus. Vamos já orar para continuarmos aqui nosso trabalho, né? O trabalho da live. Tem sido muito importante para nós mesmos, porque aí temos a oportunidade de estarmos conectados, podermos falar um pouco da palavra do Senhor, louvarmos a Deus. Isso é muito importante, né? Para não perdermos o contato uns com os outros e podermos também anunciar o evangelho de salvação, a palavra do Senhor. Irmã Samila, paz do Senhor, boa noite, seja bem-vinda também. Glória a Jesus. Já já nós vamos orar. Esté, paz do Senhor, boa noite. Glória a Jesus. Não deixe de visitar o canal do YouTube, deixar lá seu like, pode deixar um comentário, compartilhar os vídeos que são postados lá. São as mesmas lives, né, que nós fazemos aqui. Estava vendo hoje uma forma de podermos fazer simultâneo pelo YouTube também. Tem uma forma, né, antes de alcançar 1000 inscritos. É um pouco mais de trabalho, mas quem sabe aí a gente possa amadurecer essa ideia. Nem tanto para agora, né? Nós transmitirmos aí multiplataformas, Facebook também. Mas quando retomarmos os trabalhos na congregação, vamos ver se pelo menos uma vez na semana dá para fazer essas lives, né? As pessoas gostam e com certeza é muito importante para nós. Irmã Camila, paz do Senhor, boa noite. Glória a Deus. Marcelino. Aleluia. Então feche seus olhos, eu peço oração por mim, peço oração pelo nosso Brasil, pelo nosso estado. Infelizmente, os números eles são assustadores até um certo ponto, né? O Brasil, infelizmente, em 24 horas bateu um outro recorde com relação aos mortos pela Covid-19. Mas tem um dado que é muito interessante também e muito importante. De todas as nações onde está acontecendo a pandemia, o Brasil é o segundo país com maior número de recuperados, né? Tudo isso dentro das proporções que eles fazem aí o cálculo, infectados, mortos. Então, o Brasil é o segundo país onde está acontecendo a pandemia, onde está sendo afetado, que mais tem pessoas recuperadas. Isso é muito, muito importante, né? Significa que os esforços das autoridades, dos governantes, têm tido um bom resultado. Lógico, o mais aceitável é que não houvesse nenhuma morte, né? Mas, infelizmente, não tem como isso acontecer. Então, vamos continuar orando, vamos continuar intercedendo uns pelos outros. Irmã Sabrina, paz do Senhor, boa noite. Então, eu peço oração por mim e pela minha casa, em nome de Jesus. Vamos orar. Deus amado e eterno, neste momento de oração, queremos agradecer a Ti, Senhor, por estarmos
em tua presença, Deus, pois tu és onisciente. Estamos conectados virtualmente para podermos anunciar tua palavra, louvarmos teu nome, prestarmos culto, meu Senhor, a ti, pois tu és o único digno de toda honra e de toda glória. Venha abençoar os irmãos e as irmãs que já estão conectados, aqueles que ainda vão, Senhor, se conectar conosco para acompanhar essa live. Peço a tua bênção sobre a vida de todos e de todas e também de suas famílias. Em nome de Jesus, que nós oramos e já agradecemos. Amém. Graças a Deus. Quem vai nos trazer aqui um louvor é a irmã Natiele. Ela está lá no Recife, lá com o Pedro, o Zay. Vamos trazer aqui um louvor. Glória a Deus. Glória ao Senhor. Glória ao Senhor. Olá, todo mundo. Olá, todo mundo. Boa noite, patrão. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Vamos louvar Deus é Deus. Amém. Amém. Oi. Oi. Tá bom. Oi. Canta agora. Se Deus quiser, Ele é Deus. Se não quiser, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Ele é Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Dele vem o sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, adoro pelo que Ele é. Acha o que eu ver, sempre será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, adoro pelo que Ele é. Acha o que eu ver, sempre será Deus. Se Deus quiser, Ele é Deus. Se não quiser, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Ele é Deus.
Agradeço a nossa oportunidade, pastor. Por nada. Por nada. Tchau. 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 Licença aqui, eu vou. Vamos ver aqui. Coisa boa, né? Graças a Deus. Deus é Deus em todas as circunstâncias. Glória a Jesus. Bom, vamos continuar a palavra de ontem. Carta à igreja de Tiatira. Pega aí a sua Bíblia. Que Deus abençoe a Natiele, as crianças, seu esposo, toda a sua casa, a sua família. Glória a Deus. É muito bonito ver crianças, né, louvando ao Senhor, toda uma família servindo a Deus. É muito maravilhoso. Glória a Deus. Apocalipse, capítulo de número 2. Vamos fazer a leitura novamente. Apocalipse, capítulo de número 2. A partir do versículo 18. Apocalipse, capítulo 2, a partir do versículo 18. Vamos fazer a leitura da palavra de Deus. Acompanhe, ouça com atenção, pegue sua Bíblia, acompanhe também fazendo a leitura. Aleluia. Bendito seja Deus. Vamos ler. Apocalipse, capítulo 2, a partir do versículo 18. Diz assim a palavra de Deus. Ao anjo da igreja em Tiatira, escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse, ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prosto de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina, e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Outra carga não jogarei sobre vós. Então, somente conservai o que tendes, até que eu venha. Ao vencedor, que guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá, e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, essa carta, essa palavra, nós começamos ontem, e vimos o versículo 18 e o começo do versículo 19. Então, assim, só recapitulando de uma forma bem básica, fizemos a contextualização histórica da cidade de Tiatira, e agora nós temos, né, a apresentação do Senhor Jesus, vai haver nas 7 cartas ao anjo da igreja, e ele vai se apresentar para aquela igreja, uma igreja que está declinando ali no que faz, na sua pureza doutrinária, porque nós temos que entender uma coisa: não é somente uma igreja ela ter obras. Uma igreja ela pode ter muitas obras, pode gastar o seu tempo fazendo obras sociais, obras dentro da própria congregação com os membros, mas tem que haver um equilíbrio
entre as obras que a igreja faz, que ela pratica, a congregação, e a sua pureza doutrinária. Então, essa congregação de Tiatira, ela terá muitas obras, mas não tem pureza doutrinária. É por isso que Jesus se apresenta como aquele que tem olhos como chamas de fogo, porque ele contempla tudo, ele sabe de tudo, e ele vai recompensar a cada um de nós segundo as nossas obras. Por isso que nós temos que entender. E para aqueles que sofriam de alguma forma, porque procuravam manter a pureza doutrinária, mas eram perseguidos, espezinhados pelos outros que não tinham compromisso com Deus, Jesus se apresenta como aquele que tem os pés como bronze polido, como latão reluzente, passado em uma fornalha. Pés que caminharam pela fornalha do sofrimento até ser aprovado e purificado ao sair do outro lado. Então, para aqueles que estavam sofrendo, Cristo se apresenta como aquele que também passou por sofrimento, mas suportou todas as coisas, foi aprovado por Deus, e mais, foi glorificado, e a Bíblia diz que recebeu um nome que é acima de todo nome, para que ao nome de Jesus Cristo se dobre todo joelho e toda língua confesse que ele é o Senhor. Então, o sofrimento que passamos aqui na terra tem uma recompensa gloriosa no porvir, se permanecermos fiéis e perseverarmos na presença de Deus. Então, ele vai dizer isso para aquela congregação. E aí no versículo 19, conheço as tuas obras. Jesus vai dizer que conhece as obras daquelas pessoas, daquela congregação, e também o seu amor. E aí, ficamos ontem na fé, para continuarmos com essa palavra. Eu já disse, eu não tenho muita pressa, porque eu considero essa carta a de conteúdo mais importante para nós. Embora muitos gostem da carta a Filadélfia, porque ela é uma igreja perfeita, mas aquela igreja ali ela só vai acontecer no céu, quando não vai haver nenhuma censura. Enquanto estivermos aqui nessa terra, temos sim que receber censura do Senhor, porque essa é uma prova que Ele nos ama. Ele quer nos consertar para que venhamos a nos converter e podermos entrar nos céus. Essa é a principal motivação de Cristo chamar nossa atenção e nos exortar através da sua palavra. Então vimos obras, vimos amor e agora a fé. Bom, a fé, ela é o ingrediente principal da nossa vida cristã. Porque Hebreus 11:1 diz, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Eu acho muito interessante a versão King James, ela em inglês, não é a traduzida não. Ela é em inglês, porque vai dizer que a fé é a substância das coisas que se não veem. A substância. Ora, mesmo que eu não veja, mas aquele algo tem substância, tem matéria, existe de alguma forma, mesmo que eu não veja. E isso é o que a fé faz com aqueles que exercitam. Não está vendo, não contempla, mas sabe que existe, tem substância, tem corpo, porque a fé faz com que venhamos a crer, acreditar nas promessas de Deus. E as promessas de Deus, mesmo que em um primeiro momento não vejamos ela se concretizar, mas ela existe. E fiel é aquele que promete. Fiel é aquele que lança a sua palavra e diz que ela não volta vazia. Aleluia. Então a fé é o principal ingrediente para quem quer servir a Deus com perseverança, com integridade, com todo o coração, amor, alma, forças e tudo mais que a Bíblia vai dizer. Temos que ter fé. Sem fé, agora no mesmo capítulo 11, no versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. E a primeira coisa que acontece com as pessoas que naufragam, que não conseguem chegar até o final, é perder a fé. Por mais que diga, eu creio em Deus, mas se não crê na palavra dele, não adianta de nada. Essa fé, ela é nula, ela é totalmente inválida, porque quem tem fé
precisa ter obras, e as obras elas vêm para a nossa vida através da palavra de Deus. Ele vai dizer nesse manual todo tipo de boa obra que o crente precisa ter, a começar por uma transformação de caráter, uma transformação de índole. A pessoa agora tem que refletir Deus na sua vida, e tudo isso só acontece através da palavra de Deus. É ela que transforma. Quando a pessoa perde a sua fé na palavra de Deus, pode acreditar em Deus, assim como as pessoas acreditam no diabo, assim como as pessoas acreditam em Buda, assim como as pessoas acreditam em Joseph Smith, em Moroni, e em qualquer outro Deus, em qualquer outra entidade. É apenas uma fé vazia que diz que acredita, porque se acreditamos em Deus, nós executamos, nós cumprimos com a sua palavra. Jesus vai dizer: quem me ama, guarda os meus mandamentos. É muito simples. A maior forma de mostrarmos para o mundo que amamos a Deus, que amamos a Jesus, é praticando a palavra dele, é guardando os mandamentos dele. Então está muito junto. É algo que está intimamente ligado, casado completamente. Fé e obras. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque não tem obras que sejam agradáveis diante dos olhos dele. Agora, quando temos fé, acreditamos no que a Bíblia nos ensina, praticamos a palavra de Deus, e obras que são feitas, pautadas pela palavra de Deus, não tem como não agradar a Deus. Agrada ao Senhor. Por isso que nós temos que manter a nossa fé. Então Jesus diz para aquela igreja: conheça as tuas obras, conheça o teu amor, conheça a tua fé e conheça o teu serviço. Serviço, muito importante, igreja. Nós temos que ter serviço. Temos que ser servos uns dos outros. Deus nos chamou para servirmos. Deus nos chamou para sermos servos, para sermos servas. Não adianta de nada. Quem quer ser mais do que servo, não vai chegar a lugar nenhum. Porque quem quiser ser o maior no reino dos céus, tem que ser o menor aqui nessa terra. E só pode ser o menor se estiver servindo. Como Jesus disse, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Atitude de servo, como Paulo vai ensinar em Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo, e sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Servo. O servo fiel a Deus não reclama do serviço. O servo fiel ao Senhor não reclama do que há de ser feito. Louvado seja o Senhor. Paulo, ele escrevendo aos Romanos, no capítulo 15, versículo 25, ele vai dizer assim: mas agora vou a Jerusalém para ministrar aos santos. Ministrar, o apóstolo Paulo dizendo: eu estou indo para ministrar. Ministrar. E a palavra ministro, alguns têm ela assim como algo muito importante. Eu sou um ministro do Evangelho, um ministro do louvor. Mas a palavra ministro remete à ideia de serviço. Quem ministra, pratica um serviço. E quem pratica um serviço é servo. É servo. Não está aqui para ser servido. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, ele dá um conselho muito interessante, muito interessante, que nós precisamos atentar muito bem, gravar na tábua do nosso coração para colocar em prática. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Paulo diz assim: nenhum soldado em serviço se embaraça com negócios dessa vida, a fim de agradar, entenda, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Então, o soldado, quando ele vai para uma guerra, ele está ali parado, e aí, então o seu comandante, general, coronel, chega e diz assim: olha, eu tenho uma missão para você. Qual é a missão, general?
atravessar aquele campo ali e atacar o inimigo. Ele não vai perguntar por que o general está mandando aquilo. Ele apenas vai executar a ordem. Ele não vai olhar para o que está acontecendo ao seu redor. Ele vai apenas obedecer aquilo que está sendo mandado. E Paulo vai dizer para Timóteo, Timóteo, você está alistado para uma guerra. E se você quer agradar aquele que te alistou, não se embarace com coisas dessa vida, porque quem está de serviço tem que cumprir com o seu serviço. Ninguém que está de serviço abandona o seu cargo, ninguém que está de serviço abandona o seu posto, ninguém que está de serviço abandona o seu trabalho. Ele vai ficar lá até concluir aquilo que ele foi incumbido de fazer. E tem muito soldado por aí, homem e mulher, se embaraçando com negócios dessa vida. Por isso que não apresenta a Deus um serviço que seja agradável. Não agrada aquele que chamou para a guerra. Porque vai caminhando para o serviço e aí começa a se embaraçar com as coisas dessa vida. Olha para um lado, vê algo muito bonito, se detém ali, perde seu tempo. Encontra outra coisa, perde seu tempo também. E acaba não servindo a Deus como é para ser. Nós temos que servir a Deus. A Deus. Quem serve o mundo vai ficar aqui. Quem serve a qualquer outra coisa que não seja Deus vai ficar aqui. Temos que atentar muito bem. Então Jesus diz para aquela igreja, conheço as tuas obras, conheço o teu amor, conheço a tua fé e conheço o teu serviço. Serviço. E o que mais? E a tua perseverança. Perseverança. Em algumas versões, só um minuto. Em algumas versões, traz a palavra paciência. Não sei se na tua tem. A minha versão aqui é a atualizada, a ARA, né? Almeida Revista é atualizada, e ela diz perseverança. Não sei se na tua, se eu não me engano, a corrigida, ela diz paciência. A corrigida e a contemporânea, ela diz paciência. Eu não verifiquei se nas outras, NVI, alguma outra, traz perseverança ou paciência. No texto Receptus, que é o texto que mais se adequa ao original, ele diz perseverança. Se você for olhar na Septuaginta grega, ou em algum léxico de grego, ou em alguma Bíblia interlinear de grego com português, tendo a transliteração, lá tem a seguinte palavra, quando tem perseverança. Obrigado, Letícia. Então, a corrigida diz paciência. A perseverança é uma palavra grega, upomoné. Upomoné. Se você olhar em um léxico ou em uma versão grega da Bíblia, tem lá, né? Toda essa listagem. Quando chega aqui, vai dizer upomoné, que é perseverança. Qual é o sentido de perseverança? É o sentido da palavra grega, upomoné. É a capacidade de aguentar, de manter-se firme em face das dificuldades. Esse é o sentido da palavra perseverança. Então, lá no original não tem paciência. Não tem essa palavra paciência. Irmão, a minha versão, então, está errada. Está errada. Não vai comprometer a doutrina, não vai comprometer o restante da Bíblia. Mas essa palavra, ela está na versão corrigida, em algumas outras, errada, quando diz paciência. Porque no original é upomoné, que é a palavra perseverança. E o que é perseverança? Capacidade de aguentar e manter-se firme em meio às dificuldades. E era o que o grupo de crentes fiéis da igreja de Tiatira estava fazendo. Eles estavam perseverando, porque o cenário não estava favorável para quem queria servir a Deus de verdade. Não estava, porque tinha uma heresia muito profunda dentro daquela congregação. E talvez esses que formavam ali
a resistência apologética, eram perseguidos. Por isso que Jesus vai dizer, eu conheço a tua perseverança, porque mesmo em meio às dificuldades, vocês estão aguentando e mantendo-se firmes. É o que Jesus vai dizer para aqueles crentes que ainda permaneciam fiéis. E é a perseverança que fará com que cheguemos no céu. Perseverança. Independente da doutrina 5 pontos arminianos ou os 5 pontos do João Calvino, né, do calvinismo. Independente, tem que haver perseverança. Independente de... Porque se acredita na predestinação absoluta, através da soberania de Deus, um dos pontos do TULIP é a perseverança dos santos. É o último ponto, perseverança dos santos. Perseverança dos santos. E se estão no sentido arminiano, também tem que ter perseverança, porque aquele que persevera até o fim é que será salvo, bendito seja o Senhor. Tem que perseverar. E perseverar não é quando está tudo calmo. Estou aqui no meu barquinho, tá o solzão, o céu azul, tudo maravilhoso. Isso aí não tem nada de perseverança. Perseverar é quando vem a tempestade. Perseverar é quando vem as ondas acima do teu barco e você olha e pensa, o que será de mim agora? Em vez de pular do barco, em vez de desistir ou querer voltar para trás, não. Eu persevero e continuo à frente. Esse é o sentido de perseverança. Em Lucas capítulo 8, versículo 15, diz assim, Jesus falando, e a que caiu em boa terra, a semente, esses são os que, ouvindo a palavra, a conservam num coração honesto e bom e dão fruto com perseverança. Olha o que Jesus fala. Essa aqui é a melhor versão que eu acho da parábola do semeador. É a que está em Lucas. Porque Jesus ele vai falar, olha, a que cai em boa terra, esses são que, ouvindo a palavra, a conservam num coração honesto e bom. Então, um coração que não mantém a palavra de Deus é um coração mau e desonesto. Mau e desonesto. A maldade está lá. Por isso que não conserva a palavra de Deus. Mas um coração honesto e bom conserva a palavra e a mantém ali e dá fruto com perseverança. Perseverança. Em Hebreus 10, 36, a Bíblia diz, porque necessitais de perseverança, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar as promessas. Só alcançaremos as promessas se fizermos a vontade de Deus perseverando e não desistindo. Em Tiago 1,3 vai dizer, sabendo que a prova da vossa fé produz a perseverança. Louvado seja Deus. E mais, Jesus vai dizer, em Lucas capítulo 21, versículo 19, na vossa perseverança, possuí a vossa alma. Quer ganhar a tua alma? Quer ganhá-la? Então persevere. Persevere, porque se você não perseverar, você não verá o céu, você não verá o reino do Senhor. Então Jesus vai dizer, conheço as tuas obras, conheço o teu amor, conheço a tua fé, conheço a tua perseverança, conheço o teu serviço. Jesus vai falar que as tuas últimas obras são maiores que as primeiras. As tuas últimas obras são mais numerosas do que as primeiras. E o que isso quer dizer, né? Jesus, ele disse, lá em João, no Evangelho, capítulo 14, versículo 12, ele diz assim, na verdade vos digo, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. E às vezes tem algumas pessoas que podem pensar assim, nós vamos fazer mais do que o que Jesus fez, né? Vamos fazer obras maiores do que o que Jesus fez. Só que esse maior que Jesus está dizendo, obras maiores, não é em questão de, vamos dizer assim, de dimensão, de ser maior, e sim de quantidade. Porque Jesus, ele passou 3 anos e meio no seu ministério terreno.
toda a obra que ele vai fazer, a obra evangelística, é nesse tempo, nesse período de tempo. Então, nós, por exemplo, eu, o Júnior, já estou há 22 anos na igreja. Então, se for somar o quanto que eu evangelizei, o quanto que eu já preguei, o quanto que eu já andei, em matéria de quantidade, é maior do que o que Jesus fez em 3 anos e meio. Porque Jesus, ele ficou só ali naquela região da Judéia. Agora, em qualidade, aí não tem nem como comparar. Não tem nem para onde correr. Nem com Jesus, nem com Paulo, nem com os apóstolos. Pode ser maior em quantidade, porque tive mais tempo para fazer. E assim qualquer outro que esteja há muito tempo na igreja, no serviço do Senhor. É isso que ele está dizendo. Fará maiores em quantidade, não em qualidade, meu irmão e minha irmã. Por mais que eu e você venhamos a nos esforçar, não tem como alcançar a qualidade da obra como Jesus fez. Então tem gente que interpreta esse versículo errado e pensa assim, eu vou fazer obras maiores do que Jesus. Se você puder nascer filho de Deus, puder fazer tudo que Jesus fez, ressuscitar o terceiro dia, aí dá para você fazer, né? Talvez ele chegar igual, mas maior em qualidade não tem como não. Mas Jesus disse para os seus discípulos e para a sua igreja, eu vou para o Pai. Então encerrou o ministério de Jesus na terra como homem e agora está nas mãos da igreja fazer a obra do Senhor. Embora Cristo continue a fazer a obra dele também. Ele continua, porque ele está com a igreja. Eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Mas nós temos que nos aperfeiçoar no serviço. E Jesus disse para aquela igreja, as tuas últimas obras estão maiores do que as primeiras. Porque a igreja, na perseguição, ela tende a trabalhar mais. A igreja, na perseguição, aquela igreja estava sendo perseguida, o grupo de crentes fiéis ao Senhor, Jesus vai dizer, eu conheço a tua perseverança. Então, aquele grupo de crentes estava sendo perseguido. E a igreja, em meio à perseguição, tende a gerar crentes melhores. A igreja na perseguição. E às vezes as pessoas dizem, vamos orar para não haver uma perseguição aqui no Brasil. Eu quero é que tenha uma perseguição. Eu quero é que tenha uma perseguição que é para os crentes nominais tudo sair. Para os crentes só de boca, tudo abandonar. E só ficar os crentes fiéis, perseverando na dificuldade, servindo ao Senhor, pregando a palavra, levando o evangelho para frente com qualidade. Porque a igreja, da forma que está, nessa ideia de prosperidade, disso e de aquilo, ela não serve a Deus direito, ela fica acomodada, dormindo. Agora, uma sacudida serve para a igreja acordar. Uma sacudida de perseguição serve para os crentes orar mais, para os crentes ler mais a Bíblia, para os crentes jejuar mais, para os crentes buscar mais a Deus, louvar mais o Senhor, orar mais uns pelos outros. E é isso que Jesus está dizendo para aquela igreja. Eu conheço a tua perseverança, tu estás em meio à dificuldade e está perseverando. E por causa disso as tuas obras estão crescendo. Porque está orando mais, está lendo mais a Bíblia, então está evangelizando mais. E Deus está operando mais. É isso que Jesus está falando para aquela igreja. Conheça as tuas obras que são maiores do que as primeiras. Pode ver. Pode prestar atenção. Pode procurar. Crente acomodado, ele não gera fruto. Crente acomodado, ele não faz nada. Ele está dentro de uma rede espiritual com um coco na mão e cantando, eu quero trabalhar para o meu Senhor, sem fazer nada. Porque está acomodado. O crente, ele tem que estar vivo na presença do Senhor. Quando a igreja estava acomodada lá em Jerusalém, que Jesus disse, vocês vão receber poder, mas não é para ficar dentro da igreja não, dizendo que é cheio do poder de Deus, orando para Jesus expulsar demônio e curar os enfermos, não. Vocês vão receber poder, é para ser testemunha. Em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra. E aí receberam aquele revestimento de poder, e o que foi que os crentes fizeram? Ficaram lá paradinho na igreja de Jerusalém. Aí Deus, pois espera aí, vou dar uma sacudida em vocês. Começou a perseguição, morreu Estevão, de repente souberam sair por aí pregando a palavra do Senhor. E aquela igreja de Tiatira, o grupo fiel,
estava ainda na sua perseverança. E as obras em qualidade estavam crescendo, porque eles estavam buscando o Senhor. Em Gálatas capítulo 6, versículo 9, vai dizer: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então é uma semente que nós plantamos e muitas vezes não vamos ver o resultado de imediato. A obra de Deus, você muitas vezes não vê o resultado de imediato. Algumas vezes você planta para outro colher, como Paulo deu esse exemplo, que um planta, outro colhe, mas é Deus que dá o crescimento. Então, muitas vezes não vamos ver os frutos daquilo que estamos fazendo, mas Deus vai abençoar e um dia vai frutificar. E aí Paulo diz, se não desfalecermos, nós vamos ceifar o bem que estamos fazendo. E assim encerra o versículo 19. Versículo 20. Mas tenho contra ti que toleras a mulher Jezabel, que se diz profetiza, ela ensina e seduz os meus servos a se prostituírem e a comerem das coisas sacrificadas a ídolos. Certo? Vamos aqui recapitular. Primeira coisa, essa Jezabel não é aquela. Eu já vi, eu falo porque eu já vi pessoas confundindo, pensando que aquela Jezabel que casou com Acabe é essa Jezabel aqui, né? Tá longe, não tem nem como. A diferença aqui em anos aqui é muito dilatado aqui, não tem como ser, não. Ela não achou nem a fonte da juventude para não morrer. Então, essa Jezabel aqui tem duas linhas de pensamento. Ou o nome dela era Jezabel, ou Jesus está dizendo, essa mulher, nela opera, né, um espírito diabólico nos moldes daquela Jezabel. Tem duas linhas de pensamento aqui. Eu não vou afirmar qual é a correta. Se o nome dela era Jezabel, ou se as suas ações levavam a crer que, muito parecido em um paralelo, se fazia de igual com aquela Jezabel que casou com Acabe. Vou explicar por quê. Vamos lá. Em 1 Reis, capítulo 16, versículos 31 e 32, vai dizer que Acabe casou com Jezabel. Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios. Então começou errado. Acabe vai casar com uma mulher idólatra de uma terra estrangeira. Quais eram as obras dessa Jezabel? A Jezabel lá, da época de Acabe, que casou com ele. Quais eram as obras dela? Primeiro, feitiçaria. Segundo Reis, capítulo 9, versículo 22. Sucedeu que, vendo Jorão a Jeú, disse, a paz, Jeú. E disse ele, que paz, enquanto as prostituições da tua mãe Jezabel e as suas feitiçarias são tantas. Então, ela praticava a feitiçaria. Ela praticava também uma dominação total. Ela queria estar no controle de tudo. 1 Reis, capítulo 18, versículo 19. Agora, pois, envia, ajunta a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá que comem a mesa de Jezabel. Então, ela trazia para próximo dela aqueles profetas e dominava ali o que eles falavam e o que eles faziam. Mas ela também tinha crueldade. 1 Reis, capítulo 18, versículo 4. Porque sucedeu que, destruindo Jezabel, os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas e de 50 em 50 os escondeu numa cova e os sustentou com pão e água. Então ela era cruel. Ela acabou, ela matou os profetas do Senhor. Ambição, 1 Reis 21, versículo 7. Então Jezabel, sua mulher, lhe disse, governas tu agora no reino de Israel? Levanta-te, come pão e alegra o teu coração. Eu te darei a vinha de Nabote, o Jezreelita. Eu te darei. Então ela tinha essa ambição. Além de dominar, ela tinha ambição. O Nabote não quis vender a vinha e ela disse para o marido dela, levanta daí, deixa de mimimi, eu vou te dar a vinha do Nabote. Não se preocupa não. E aí entra outros aspectos da personalidade má dela, como, por exemplo, manipulação e abuso. 1 Reis 21 e 8. Então, Jezabel escreveu cartas em nome de Acabe, não foi Acabe, ela escreveu em nome de Acabe, e as selou com o seu sinete, que era o selo do rei.
E mandou as cartas aos anciãos e aos nobres que havia em sua cidade e habitavam com Nabote. Então ela se fez passar por Acabe, escreveu uma carta como se fosse ele, para juntar todos ali. Manipulação e abuso de poder, porque não era dela, da sua prerrogativa, enviar essa carta. Falsa santidade. 1 Reis 21:9. Escreveu nas cartas dizendo: apregoai um jejum e ponde Nabote diante do povo. Olha aí, Jezabel, apregoai um jejum. Que jejum que uma mulher dessa podia apregoar? Que jejum? Conspiração, acusação e mentira. 1 Reis 21:10. Ponde defronte dele 2 homens, filhos de Belial, isso ela dizendo, filhos de Belial, que testemunhem contra ele, dizendo: blasfemaste contra Deus e contra o rei, e trazei-o fora e apedrejai-o para que morra. Então ela conspirou, ela acusou falsamente com mentira, além de luxúria e vaidade. 2 Reis, capítulo 9, 30 e 31. E Jeú veio a Jezreel, e o que, ouvindo Jezabel, se pintou em volta dos olhos, enfeitou sua cabeça, olhou pela janela, e entrou Jeú pelas portas, e disse ela: teve paz Zimri, que matou a seu senhor? Querendo seduzir ali aquele homem, tentando seduzir Jeú. Então, esses são alguns aspectos negativos. Se é que ela tinha algum aspecto positivo, tinha nenhum. Mas são aspectos negativos da personalidade de Jezabel. E essa que leva esse nome de Jezabel na igreja de Tiatira, Jesus vai dizer: olha, tenho porém contra ti que toleras essa mulher, essa Jezabel, que se diz profetiza. Então, o que essa mulher nessa congregação fazia? Vamos lá, primeiro ela era mentirosa. Porque Jesus diz, ela se diz profetiza, ela se autoproclama profetiza. Assim como tem muitos por aí que se autoproclamam apóstolo, se autoproclamam arcanjos, se autoproclamam alguma coisa, sem valor nenhum. Porque as pessoas, elas esquecem que elas têm que ser conhecidas, não é aqui na terra, elas têm que ser conhecidas no céu. Elas têm que ser conhecidas no céu e temidas no inferno. Isso é que a igreja tem que ser, não é ser conhecida aqui na terra, não. Aqui na terra é para a igreja ser a voz que clama no deserto. As pessoas olharem e só ouvirem a voz. Não é para aparecer, não é para ter brilho, não é para ter nada. A igreja é para ela somente anunciar a Jesus Cristo. Mas muitos aí se autoproclamam alguma coisa. Se autoproclamam alguma coisa. Mas, como eu falei, a igreja ela tem que ser conhecida no céu e temida no inferno. Há uma passagem maravilhosa. Paulo chega para pregar, porque antes dele, os 7 filhos de um sacerdote lá de Sebas viram um homem endemoniado, chegaram lá naquele homem endemoniado para tentar expulsar o demônio, mas aí era o quê? Eles se autoproclamavam pregadores, itinerantes, porque eles não eram. Que quando chegaram lá, disseram assim: em nome do Jesus que Paulo prega, sai daí. Aí o que é que o demônio diz? Jesus eu conheço. Paulo eu também sei quem é. Mas vocês quem são? Vocês quem são? Se isso acontecesse contigo, o que você faria? Você tem que ser conhecido no céu. Jesus disse para os apóstolos: alegrai-vos, não é porque os espíritos se submetem a vós. Não é porque curam enfermidades em meu nome. Se alegrem, porque o vosso nome está escrito no céu. Vocês têm que ser conhecidos no céu. E mais, vocês têm que ser temidos no inferno. Tem que ser temido lá. Tem que, quando você passar, o demônio entender que você é luz, que você é filho e é filha de Deus, e respeitar o nome de Cristo que está sobre a sua vida. Então, o espírito de Jezabel, primeiro, ela era mentirosa. Ela dizia, se autoproclamava profetisa. Segundo, ela tinha usurpação, porque vai dizer que ela ensinava. Ah, você pode dizer, irmão, o que é que há de mais de uma mulher ensinar? Não há nada demais, de jeito nenhum. Ela pode pregar, ela pode ensinar,
ela pode ter o seu papel de destaque dentro de uma congregação. Paulo, quando vai escrever aos Coríntios, ele vai dizer, olha, toda mulher que ora e profetiza, ela tem que ter a cabeça coberta. Não estou falando da questão do véu, ou do cabelo, de qualquer outra coisa. Mas sim que ele está dizendo, olha, a mulher na congregação, ela ora, ela profetiza. Então, ela tinha serviço na congregação. Agora, a palavra utilizada aqui no versículo 20 é didaquê. Didaquê. E o que é didaquê, meu irmão? Didaquê é a palavra utilizada para ensinamento doutrinário, ensinamento sistemático da palavra de Deus. Quando Paulo diz, eu não permito que as mulheres ensinem, ele está utilizando o mesmo verbo lá, didaquê. Ele está dizendo, eu não permito que as mulheres doutrinem as congregações, porque isso é serviço, é trabalho do pastor. É isso que Paulo está dizendo, e é isso que Jesus está dizendo. Essa mulher, ela é usurpadora, porque ela está doutrinando a igreja no lugar do pastor. É isso que Jesus está dizendo. E mais, ela enganava, ela seduzia ali as pessoas, e mais, ela era atrevida, porque ela enganava os servos do Senhor. Como ele vai dizer, ela engana os meus servos, não são dela, para ela fazer o que quer. E seduzia a quê? A se prostituírem, impureza, a comer dos sacrifícios, contaminação e a idolatria, que era um espírito diabólico ali que atuava. Então essa mulher, ela fazia tudo de ruim ali naquela congregação. Tudo de ruim, tudo. Ela se dizia profetisa, ela queria doutrinar, ensinar no sentido de doutrinar, didaquê, ela enganava os servos do Senhor, pertence a ele, e fazia com que eles se prostituíssem e comessem dos sacrifícios idólatras. Então era um papel terrível daquela mulher ali na congregação. E as pessoas estavam tolerando ela ali. Tolerando, achando que estava tudo normal, tudo bem, e não censuravam e nem expulsavam ali aquela mulher. Então nós temos que entender isso. Nós temos que entender que Jesus, ele se importa com todos os aspectos da nossa vida. Amém? Então, por hoje, vamos encerrar aqui no versículo 20, e aí vai faltar do 21 até o 28. Mas como tem uma porção aqui que é basicamente a mesma coisa, então nós vamos encerrar no domingo, certo? No domingo, que amanhã não tem live, amanhã é sábado, é a gincana de perguntas. Então, no domingo, nós encerraremos carta a Tiatira. Repito, volto a dizer, estou indo com bem calma para poder ficar bem aí gravado nos corações dos irmãos e das irmãs o conteúdo e o sentido dessa carta. Nós vamos louvar o Senhor com um hino e depois nós vamos encerrar. Então, guardem aí. Encerramos o versículo 20 e nós vamos agora para o versículo 21. Louve a Deus, Ele é bom e Ele é maravilhoso. Glória a Jesus. Hino da harpa de número 186. Hino da harpa cristã, 186. Glória a Deus. De valor em valor. Não, Letícia, é só essa parte hoje. Domingo a gente continua. Pela fé que uma vez me foi dada, para seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei com valor para os céus. Quero andar de valor em valor,
e seguir a Jesus, meu Senhor. É que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. De Deus quero vestir a armadura pra lutar com coragem e valor, pois aqui a peleja é dura contra as hostes do vil tentador. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor. É que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Aleluia. Temos que andar de valor em valor aqui nessa terra. Jesus, nosso Senhor, é que guarda a nossa vida. Aleluia. Bendito seja Deus. Em Jesus eu farei 1000 proezas no combate da fé e do amor. Nele tenho vigor e destreza pra lutar e pra ser vencedor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor. É que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Diga assim: eu direi ao findar esta liça, combati o combate de amor, e coroa terei de justiça, que no céu me dará o Senhor. Glória a Deus! Aleluia! De valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor. É que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor. Até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Lute até o fim, crente. Permaneça fiel ao Senhor. Persevere, porque Deus tem uma coroa para você. Aleluia, bendito seja Deus. Agradeço a tua presença aqui. Muito obrigado. Que Deus abençoe a tua vida, a tua família. E vamos orar uns pelos outros em nome de Jesus. E até domingo, se Deus nos permitir. Peço oração por mim e por minha casa. Um grande abraço virtual para todos vocês. Vamos orar. Amado Deus, querido Pai,
Neste momento de oração, agradecemos por estarmos na Tua presença, Senhor, tendo a oportunidade de pregar a Tua palavra. Venha abençoar as nossas vidas, a vida de todos e de todas que estiveram conectados, acompanhando, Senhor, esta live. Que o ensinamento da Tua palavra fique gravado na tábua dos nossos corações, Senhor. Muito obrigado pela oportunidade maravilhosa que o Senhor nos concede. Guarda as nossas vidas, nos dá um final de semana abençoado para a glória do Teu nome, que nós oramos e já agradecemos. Amém e amém. Mas eu tenho contra ti, que toleras Jezabel, que se aclama, profetiza, enganar e ensinar os meus fiéis a prostituir e a idolatrar. Dê-lhe tempo de voltar a mim, não se arrependeu. Quem deitar em sua cama vai passar tribulação. Ferirei a sua geração e as igrejas saberão que eu sou Deus. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras,